Olá, meu nome é Lucas, é, sou aluno da disciplina de PEC 1, com o professor Elmano, e hoje eu vou apresentar a descrição inicial do meu projeto. O título provisório dele é Semáforos Inteligentes usando computação de borda, IA e visão computacional, e eu tenho como orientador o professor Moacir Pereira da Silva. Então, qual é o problema que até o momento eu quero resolver? É o fluxo de trânsito, né? Então, em grandes cidades, a gente sabe que nós temos em alguns determinados pontos um fluxo muito grande de trânsito. Inclusive isso aumenta em alguns picos, né? Então, por exemplo, horário de ida para o trabalho pela manhã, meio-dia, horário de almoço, pegar filho na escola e também às 6 da tarde. Isso eu falo aqui no Brasil. Algumas pesquisas estão sendo feitas também no exterior para poder fazer algumas comparações com o meu projeto. Então, em muitos lugares, o modo de atividade dos semáforos ele ainda é por tempo, né? Então a gente numa via onde tem 4 vias, né, um cruzamento, o que conta é o tempo. Então não importa a quantidade de carros que tenha, o tempo sempre vai contar. Então se tem 30 carros, eles vão esperar 30 segundos ou 40 segundos no vermelho e aí abre e fica mais 30 no verde. Enquanto que em outra via, por exemplo, tem um carro e ele vai ficar o mesmo tempo para vermelho e o mesmo tempo para verde. Então isso aí, no momento, em grandes cidades, ainda é usado. E a ideia do projeto é exatamente resolver isso daí, com a ideia de semáforos inteligentes, utilizando alguns conceitos que já foram dados. E uma variável que até agora foi pensada, que tem que ser considerada, é a variável pedestre, né? Porque a gente sabe que em todo canto, principalmente onde tem fluxos de carros, também tem fluxo de pessoas. E um exemplo que eu posso dar no momento é aqui em Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto, ali no centro, a quantidade de pessoas que estão atravessando as ruas e ao mesmo tempo os carros também estão querendo passar é muito grande em horários de pico. E não só carros, né? A gente também tem motos, caminhões, enfim. Acho que qualquer veículo que ande aí nas ruas. E em Campina Grande não é uma cidade de grande porte, mas isso já acontece. Mas em João Pessoa, por exemplo, ou em São Paulo, acredito que não deva ter em muitos pontos semáforos inteligentes, porque a ideia do semáforo ela já existe, já foi implementada. O que eu estou trazendo aqui de novo é justamente a computação de borda, que acredito que pelas pesquisas que já foram feitas até agora, eu não encontrei ninguém, pelo menos aqui no Brasil, que tenha implementado utilizando computação de borda. Então aqui está o diagrama do projeto, certo? Para poder fazer o meu sistema, eu vou ter que utilizar uma câmera. Nessa câmera eu vou utilizar um conceito chamado visão computacional. E esse conceito basicamente é dizer assim, ó câmera, você vai ligue e comece a detectar o que for veículo e o que for pessoa, pedestre, certo? E aí, essas imagens, cada frame será enviado para o meu servidor, né, que é a minha computação de bordo, que é o Huawei. E aqui dentro a gente vai fazer a utilização de conceitos de IA, que é inteligência artificial. E aí desse servidor, a gente vai mandar para um microcontrolador. A ideia é utilizar um ESP32, que nele eu vou ter um código auxiliar. Eu esqueci de comentar, mas o que a câmera vai captar são pedestres e veículos de transporte. O que a gente vai utilizar para fazer com que a câmera trate as imagens, né, faça a identificação de pessoas e veículos, é uma biblioteca chamada OpenCV, que é uma biblioteca voltada para a visão computacional. É um código auxiliar que está até o momento sendo pensado para implementação. E aí voltando para o microcontrolador, a gente vai ter um ESP. Até o momento o ESP é o escolhido, tá? E aí nele é onde eu vou setar quando abrir o sinal. Tem muito carro, abre o sinal para a gente descongestionar, né, abrir aí o fluxo da via.
e aí para uma via de 4 cruzamentos, e aí os semáforos vão ficar conversando entre si, as câmeras, enfim. E aí a gente vai decidir quando abrir ou não. Isso aí, lógico, vai depender da variável pedestre, que é bastante importante, e também da quantidade de carros. Então, as ferramentas que foram pensadas até o momento é o servidor de computação de borda, que é o Huawei Atlas 500 AI, visão computacional, inteligência artificial que está dentro do servidor, então já existe a implementação disso aqui dentro. O que será implementado de fato é o código de visão computacional, provavelmente, e o código no microcontrolador para fazer a tomada de decisão. Então, falando um pouco sobre o Huawei, ele será disponibilizado pelo laboratório Acert, no qual eu faço parte, como nós chamamos, ele é uma estação de borda, né? O Atlas 500 AI é um modelo, né? Então existiu o 300, o 200, o 800, modelos mais parrudos. E aí ele foi projetado para o processamento de dados em tempo real na borda com o uso de energia ultra baixo. Então ele também integra Wi-Fi e interface de dados. Então a gente consegue acessar ele via web. Visão computacional também, um conceito aí na área de IA, uma sub-área, em que basicamente, não vou ler o texto, mas é que ele vai simular a visão humana. Então ele vai tentar detectar aí o que for carro, o que for pessoa, e aí eu vou mandar esse serviço para a minha computação. Voltando aqui um pouco, vou mostrar aqui o site da Huawei. Então, esse aqui é o modelo da administração de borda. Basicamente esse servidorzinho aqui que eu vou enviar os dados e depois vou transmitir os dados também. E o próprio site diz que eu posso trabalhar com isso, né? Cidade inteligente, que é usando análise em tempo real de pedestres e veículos em cruzamentos. Então ele dispõe de um esquema otimizado de semáforo para aprimorar a eficiência do tráfego. Visão computacional já foi comentado. IA, né? Apenas a título de curiosidade, IA será utilizado dentro da plataforma, né, do servidor Atlas. E aí o propósito dele é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizar atividades humanas de maneira autônoma. Então, basicamente é o que será feito nesse desenvolvimento do meu sistema, do meu projeto. E, como eu comentei, eu ainda vou comparar valores, mas até o momento o ESP está sendo bem melhor do que o Arduino para esse projeto. Em termos de custo ele é um pouco mais caro, mas em processamento ele ganha bastante. E aí a função dele, que foi pensada, foi basicamente receber a decisão do Huawei e aí abrir ou fechar o semáforo. E aí ele vai controlar o semáforo, né? Então, basicamente essa é a ideia do projeto inicial. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.